Meus queridos irmãos, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos, orando, lendo, clamando, louvando ao Senhor. Vamos pegar nossa água para que possa ser frutificada no final. Vamos manter junto a nós os nomes dos nossos amados, para que recebam do Pai as bênçãos necessárias. E vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 8, na segunda parte do Laboratório do Mundo Invisível. E vamos prosseguir com as questões, as perguntas que o Espírito de São Luís nos envia. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Porém, podem, pois, eles concentrar sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Essa pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento, isso é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se as respostas, conforme alguns o pretendem, fossem o reflexo do pensamento, houvéramos obtido a confirmação de nossa teoria e não uma teoria contrária. A quinta pergunta. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Sexta. Resulta desta explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram, e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele próprio, no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade, e do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Mas, evidentemente. 7. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma tabacaria material. Teria o espírito podido torná-la tangível com a mesma senhora? Para a mesma senhora? Teria. 8. Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. 9. Se a abrisse, teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Sem dúvida. 10. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Se o quiser. Baseado neste princípio foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Acho que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. A 11ª. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido, mas não faria, por não lhe ser isso permitido.
A 12ª. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Já, muitas vezes. 13ª. Então poderia também fazer a substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os farás voltar ao estado normal. Priva-as de calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tiraram maravilhas ainda mais espantosas, simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude, desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido. Também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, nem criem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e nunca dependem da vontade. De outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Meus queridos, estamos caminhando para um entendimento maior sobre essas figuras que aparecem quando os espíritos se materializam, se transfiguram para entrar em contato com nós, seres humanos. Mas vamos mais adiante para entender melhor. E vamos parar aqui. Amanhã continuaremos com as questões que foram feitas a São Luís. E vamos conversar com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Mãe querida. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Mãe, que assim seja. Deus Pai de poder e bondade, de amor e justiça, derrama sobre a humanidade as bênçãos de paz, de luz, de esperança para novos amanhecer. Que tenhamos, Pai, sempre a capacidade de discernir o bem do mal e colocar em prática esse bem maior que nos foi ensinado por teu Filho Jesus. Tende, Pai, piedade, misericórdia dos irmãos que sofrem, dos males físicos, dos males espirituais, dos males causados pelos vícios. Esses males são tão prejudiciais, Pai, tão prejudiciais, que muitas vezes os levam a um desenlace. Os problemas físicos que tu deixaste a medicina terrena para que nos ajudasse a curar, podem ser transformados em paz, se esse irmão quiser. Buscar a Ti, a Jesus,
buscar dentro do Evangelho de Jesus a palavra certa da sua saúde. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda, intercede por nós, Jesus amado. Cuida de nós, benfeitores queridos, e que nós possamos continuar com essa vontade de servir, de amar, de perdoar e fazer praticar a caridade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também pelos lares, Pai, que as famílias encontrem paz, encontrem amor, busquem esse amor para que eles possam viver uma vida melhor dentro do lar, com os componentes dessa família. Que Deus abençoe cada lar. Que Maria Santíssima esteja em cada lar, derramando o teu amor. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, pedindo à espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas, trazendo dos laboratórios espirituais o remédio certo para cada um de nós. Cura-nos, Pai, protege-nos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade, hoje, amanhã e sempre. Amém.